Então, dando continuidade, nós estamos aqui dando continuidade ao nossa leitura bíblica comentada. Eu falava, Fabiano Santos também bem-vindo, eu falava que nós estamos aqui com a previsão de uma grande nevasca e já começou a chover e as ruas ficam frisadas, né? O gelo, forma-se gelo e o carro derrapa fácil, então, e nós atrasamos, chegamos aqui às 8 horas, eu estou começando aqui 8h07, 1 hora de atraso. Mas vamos dando continuidade, bem-vindo a todos para a nossa leitura bíblica comentada, capítulo 5 de Eclesiastes, que começa assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé. A Bíblia fala muito em vigilância. Guardar o pé quando entrares na casa de Deus, guardar o pé, essa palavra tem sentido de ter cuidado. Olha onde que você põe o seu pé. Olha como que você põe o seu pé. Olha onde você está andando. Ter cuidado. E diz aqui que para você inclinar-se mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos. Machuca às vezes, mas é preciso que a igreja entenda que Jesus Cristo, ele assumiu a mediação entre Deus e os homens. Deus que nos proveu Jesus. João 3,16, bem-vindo João Batista Dias. Ele que nos proveu Jesus, né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que acontece? Jesus fez o sacrifício perfeito, Alessandro Oliveira, a paz do Senhor. Ele fez o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais fazer sacrifício. Tem gente que faz sacrifício. Eu já fiz muitas vigílias de madrugada numa fazenda com um candeeiro de gás, né? Um lampião a gás, aquela dificuldade, aquilo é sacrifício. Jesus já fez todo o sacrifício que precisava ser feito, entendeu, Camila? Não precisa você fazer mais sacrifício. Tem gente que quer orar de madrugada, quer fazer um jejum de quanto tempo. Não, meu irmão, você vai poder fazer, mas se entrar sacrifício da sua parte, você estará dizendo que o sacrifício de Jesus não foi completo, Camila. Minha filha está aqui do lado. Mas o sacrifício de Jesus, Camila, agradou a Deus. Foi do jeito que Deus queria. Então, se você estiver com Jesus, basta. Então, cuidado se você começar a misturar. O sacrifício que ele quer que você faça está em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é o nosso corpo vivo, santo e agradável. Nós estamos andando de uma maneira que agrada os olhos de Deus. Tem gente andando de maneira que se chama abominável, que Deus abomina, que Deus detesta. Mas cuidado, tem muita gente querendo se sacrificar. Eu preciso fazer. Eu só não puder fazer num dia que aconteceu qualquer coisa, um imprevisto, Deus vai entender. Agora, o sacrifício de Jesus foi perfeito, está escrito lá na carta aos Hebreus, do capítulo 8 ao 10, nós vemos que o sacrifício dele agradou a Deus. O que Deus queria que Jesus fizesse para mediarmos, né, com Deus, ele fez completo. Agora, a gente quer
colocar alguma coisa a mais em cima? Quem somos nós? Presta atenção. O que ele quer é que você ouça mais. Por isso que ele mandou Timóteo, em 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, aplica-te à leitura. Lê a Bíblia aí na igreja, explica a Bíblia. Por isso que na igreja é o lugar de explicar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Edneia Martins, bem-vinda. Então, é isso aqui. Do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Né? E o culto é racional, tem que ter racionalidade. Tem gente, eu só posso orar de joelho. E quem foi para a guerra e perdeu as duas pernas, como é que vai orar de joelho? Eu posso orar deitado, em pé, sentado, pelado. Eu não posso orar na hora que eu estiver tomando banho? Eu posso orar do jeito que eu quiser, meus irmãos. Quem não podia entrar no lugar santo dos santos ou lugar santíssimo era o sumo sacerdote naquela época. Ele tinha que ele cumprir um ritual em favor de si, em favor do povo, para poder entrar no lugar, sair do lugar santo e entrar no lugar santíssimo. Mas agora está escrito em Hebreus 10:19 que nós agora temos ousadia para entrar no lugar santo dos santos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Jesus, ele rasgou o véu, o seu próprio corpo, ele entregou por causa de nós. Então nós temos que ter racionalidade, raciocinarmos. Romanos 12:1 termina dizendo que é culto racional. Tá bom? Então diz assim, 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não tenha precipitação com Deus. Nós temos que confiar e esperar. Esperar, perseverar, fala em paciência. Nós não gostamos muito de esperar. Sara não quis esperar e pôs Agar para deitar com Abrão e gerou um filho. E deu problema com Abraão, melhor dizendo, né? Que já era Abraão aí, já é no capítulo 18 que o anjo fala com ela. Então olha bem, a pessoa às vezes quer se precipitar. E aqui nós temos que nos lembrar do Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós temos que esperar e confiar no Senhor. Davi esperou. Meus irmãos, Davi foi ungido a rei e só assumiu. Daí, uns 13 anos depois, foi morar em caverna. Deu para ele até pensar, será que aquela unção foi verdadeira? Então, meus irmãos, nós temos que esperar. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não vai falando qualquer coisa, não. Parece que Deus não está vendo isso. Meus irmãos, Deus sabe, está escrito em Mateus 6:8, que ele sabe da minha necessidade antes mesmo de eu apresentá-la. Né? Tiago 4:3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. E nós temos pressa para pedir as coisas a Deus. Nós temos que ter paciência, Deus sabe o tempo certo. E Davi escreve lá no Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus irmãos, tem que ter. José esperou 13 anos. Pai do Senhor, pastor Joabe, bem-vindo. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Nós temos que falar o que está na Bíblia. Um dia eu fui abordado por um jovem, lá em Bataguaçu, e ele falou assim, pastor, o senhor falou isso assim, assim. Eu falei, eu não. Falou, eu gravei. Mas o senhor falou. Eu falei, eu não falei. Aí ele falou, não, o senhor falou tal palavra assim, 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 assim. Né? O grupo dos jovens lá se chamava Estrela da Manhã. Aí ele falou assim, o senhor falou que Estrela da Manhã é o nome de Satanás. Eu falei, eu não falei isso não. O senhor falou. Não, quem fala é a Bíblia, meu querido. Está lá em Isaías 14:12.
como caíste, ó estrela da manhã. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Agora, a estrela da manhã só é Satanás. Eu falei, não fui eu que falei, é a Bíblia. A Bíblia que está falando aqui para você não se precipitar com tua boca. Não te precipitar com tua boca. Com sua boca. Então, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E tem gente que se precipita. Tem gente que se adianta, passa na frente de Deus. Aí dá complicação, porque ele joga Deus para o lado e ele passa na frente. Deus tem que estar na frente. Né? Porque Deus está nos céus, continua o versículo, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Você tem que medir suas palavras. Porque igual, por exemplo, mas fulano fala muito. Mas se ele falar a palavra de Deus, não é muito, porque não é a palavra dele. É a palavra de Deus. É a palavra que está lá em Isaías 55:11. Assim será toda a palavra que sair da minha boca. Mas se você falar o que ele não mandou, ele não confirma. Em Marcos 16:20, ele fala, e partiram, né, os discípulos pregando a palavra, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, meus irmãos, nós precisamos falar a Bíblia. Não é a nossa palavra, mas às vezes a gente se precipita. Que as nossas palavras sejam poucas, as nossas, mas a de Deus que seja abundante. Que haja abundância da palavra de Deus. Né? Tem gente que fala, tem gente que fala muito, aí fala para mim porque eu falo muito, né? Tem gente que fala muito, eu sou mais de escutar. Mas se ninguém falar, quem que vai escutar? Alguém precisa falar, mas tem que falar a palavra de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 2:2, ele fala, nada me propus fazer saber entre vós, a não ser a Cristo e este crucificado. Ele não pregou com palavra de sabedoria humana, ele falou, porque ele tinha capacidade, que tem gente aí que prega com palavra de sabedoria, bonitinho, fala, né? Para muitos parece estar falando até bem, mas até às vezes fala português errado. E fala Bíblia também de maneira errada, modifica versículos. Eu já vi pastor mandar parar de tirar. A pessoa ia jogando com o projetor, o versículo, projetando, ele falou, não põe não, porque a versão pode ser diferente. Não, tem que falar certinho o versículo, você tem que conhecer. Se você teve a oportunidade de ir lá falar no púlpito, não pode chegar lá e falar qualquer coisa, não. É para falar a palavra de Deus, tá? 3, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Ó, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Eu quero aqui mais a termo, aqui a voz do tolo da multidão das palavras. Cuidado que se você falar muito, não tiver segurança do que está falando, você pode sair da Bíblia e falar besteira. E aí você vai ser um tolo. 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Se você fizer um voto a Deus, tem que pagar. E olhe lá também como é que vai fazer voto a Deus, né? Tem gente, por isso que a igreja precisa de ensino da palavra. Como é que se faz? Como é que não se faz? Como é que faz um jejum? Como é que faz uma vigília? Como é que faz isso? Não é? Uma campanha, faz campanha de oração. Aí marca 7 dias. Se a pessoa faltar um dia, o mundo acaba, né? Mas campanha de ler Bíblia, eu já falei aqui, eu nunca vi. Não li, mas precisa de ter. 5, melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não trata uma coisa com Deus e depois não procura fazer. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. É preciso que nós tenhamos uma atenção muito grande sobre isso. Tenhamos uma atenção muito grande. Né? E tem muita gente que faz um compromisso com Deus e não quer cumprir.
E esse voto também é o voto de aceitar Jesus. Tem gente que diz que é crente, mas com isso eu não concordo. Eu acho que Deus não é assim. Eu acho que a coisa não é bem desse jeito. Não, para você falar isso, você tem que provar na Bíblia. Tudo que eu falar, eu tenho que mostrar na Bíblia. Que eu vou estar amparado, fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus. Senão é coisa minha. Coisa minha não funciona, pode até funcionar por um período, mas eu tenho que falar a palavra de Deus, porque passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Tem gente que diz que a Bíblia, depois que Jesus voltar, não vai valer mais para nada. Não, a Bíblia vai continuar sendo a palavra de Deus. Ué, a palavra de Deus não passa, mas eu já ouvi isso muito, faz uns tempos para cá, não tenho ouvido muito não, porque o povo não é brincadeira não, tá? 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Então, nós temos, vamos ver aqui essa parte inicial, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. A boca faz, às vezes, a gente pecar, porque a gente tem vontade, nós temos vontade de colocar uma pitada nossa, um pitaco nosso. Ah, eu vou fazer diferente do que a mulher ensinou lá como é que faz aquele prato. Não, a Bíblia é para ela ser pregada na sua integralidade. Cuidado aí com os sabidos, você sabe ler. Os crentes da Bereia, em Atos 17:11, eles conferiam a pregação de Paulo e de Silas. Eles conferiam de noite em casa para ver se era mesmo daquele jeito. E nós temos que ser assim. Uma vez eu fui falar uma coisa assim, o pastor não gostou, só está me atrapalhando. Numa escola bíblica, escola dominical, culto de ensino, a pessoa tem direito de levantar a mão e perguntar, é uma aula. Ou falar qualquer coisa. Se eu estiver falando, pode me interromper que eu não fico zangado, não. Se eu errar, pode falar comigo que eu não fico zangado, não. Agora tem gente que fica. Então não fala. Quem não quer se expor, não aceita falar. Ou prepare-se. Aprenda isso, temos que aprender isso aqui. E se a gente não cuidar da boca da gente, ela faz a carne pecar. Porque a gente extravasa o que a carne quer. 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Né? Tem gente que sonha acordado. Ou acordada. Há pessoas que sonham acordadas. Então tem que ter cuidado. E isso aí é vaidade. Também nas muitas palavras, cuidado com o muito falar. O muito falar. Tem que ter cuidado. Eu falo muito. Eu não falo pouco, não. Mas se eu errar, pode me corrigir. Eu aceito. Eu quero estar aprendendo cada vez mais. Em Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mas tem que mostrar na Bíblia. Ah, mas eu ouvi fulano falar que eu sou seguidor de fulano, seguidor de Beltrano, que nós somos adeptos. Não, eu sou adepto de Jesus, do ensino da Bíblia. Outro ensino para mim, não. É a Bíblia. Se vier de... Não. Primeiro que a gente não discute Bíblia. Mas a pessoa for me corrigir dentro da Bíblia e mostrar-me e que eu errei, eu vou ter que... Eu vou ficar contra? De jeito nenhum, não posso. Agora ele disse, mas tu teme a Deus. Nós temos que temer a Deus. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Ah, mas Deus é bonzinho. Deus é vingativo. Minha é a vingança. Tem Deuteronômio 32:35. No 39 ele diz, vede agora que eu sou, mas nenhum Deus comigo. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Então Deus não é Deus de brincadeira, não. Ele é fogo consumidor, renda coisa cai nas mãos dele. Agora ele é bom, ele é Deus de amor, é de misericórdia, de bondade. Mas quando precisa, André Rocha, bem-vindo. Ele que sabe
Quem que somos nós? Está escrito aqui que Deus está no céu. E está em todo lugar, nós estamos só aqui na terra. Sujeitos a tudo, está todo mundo aqui, o supermercado aqui, o pessoal invadiu, comprou tudo que era de comer, de beber, para passar um tempo que se caiu uma nevasca e ele não puder sair de casa. As escolas suspenderam as aulas. Deus não tem esse limite não, mas você tem, eu tenho, todos nós temos. Aí queremos aí falar o que a gente acha, querendo falar grosso? Não podemos não. 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. Isso aqui vai de encontro lá com Mateus 20 e Marcos 10, não é? Mateus 20 e Marcos 10 diz que, olha bem, às vezes o pobre é o oprimido, porque o pobre é o oprimido. Tem gente que quer que tira do pobre, não interessa, e dê para ele. E as pessoas querem o grosso da coisa. E o pobre fica, coitado, chupando unha. Como é que a pessoa vai viver com salário mínimo do Brasil, né? Não é fácil, não. Ou 2, ou 3... ou 4 salários mínimos, dependendo da família, não é fácil não. E o pobre é oprimido, e a violência em lugar do juízo e da justiça, onde o juízo e a justiça são violados, os direitos das pessoas são violados. Não te maravilhes aqui, ele está falando assim, não fique espantado com isso não, rapaz, com semelhante caso. Porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta. E há mais altos do que eles. Cuidado, porque Deus está vendo tudo. E na hora que ele achar, que eu não vou dizer que hora que ele vai agir, e nem vou predizer, nem falar, não, Deus vai fazer isso, fazer aquilo, que vai acontecer. Eu não sei. Quem sou eu para falar o que Deus vai fazer? Eu sou um homem mortal, um homem que dependo disso, daquilo mais. Então, como é que eu vou querer falar alguma coisa sobre Deus? Como é que Deus vai agir, não é? E ali fala que tem gente que quer ser grande. E quem quiser ser grande na igreja, no meio dos salvos, vai ser serviçal dele, vai ser servo. E quem quiser ser, né? Quem quiser ser grande, vai ser serviçal. E quem quiser ser o quê? Né? O primeiro é que vai também servir os demais. Na Bíblia, em espanhol, fala escravo, vai ser escravo. E no 28 fala que porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido não, ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, não é fácil. 10. Não. 9. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Então, aqui na terra, o proveito é para todos. É para todos. Mas às vezes o pobre é oprimido, às vezes alguém é violentado em lugar do juízo e da justiça, né? Mas não é assim não. 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Tem gente, né? Esse dia eu vi um cidadão aí passar na televisão aqui, aí no Brasil, falando que ele estava ganhando um salário no Brasil em dólar de 45 mil dólares. E depois ele está falando que daquilo só sobrava 24. Assusta quem escuta, né? Que 25 mil dólares, 24 mil dólares, no mínimo são 120 mil reais. E os 45? 200 e poucos mil reais por mês. É brincadeira, uma afronta ao povo, né? Então, por causa do dinheiro, né? Lá em 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males.
Deu uma confusão, deu um mal, tem dinheiro no negócio. A pessoa quer dinheiro. A pessoa não quer só poder, porque poder envolve dinheiro. E para manter o poder precisa de dinheiro. Não é fácil não, André Rocha. A coisa é séria. Você que está ouvindo e vendo, e quem vai ver, não é? E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Porque isso passa, acaba. Eu conheci um homem que era dono de supermercado, lá em Macaé, no estado do Rio, onde eu fui criado. E deu um câncer no esôfago dele, e ele era meio pão duro. Deu um câncer no esôfago dele, e ele era dono do supermercado e não podia comer. Pode acontecer com qualquer um. Eu tenho um amigo meu aqui nos Estados Unidos que o esôfago dele explodiu sozinho, do nada. Não sei como é que foi, mas explodiu. Depois foi operado aqui várias vezes. Se fosse em outro lugar, talvez ele tivesse até morrido. Ele é 2 dias mais velho que eu. E aí o que acontece? Porque nós somos homens. A gente pensa que é mais do que os outros. A gente é obrigado a falar isso. Salomão está dizendo aqui, ó, isso é vaidade, isso é besteira, isso não tem significado, não. 11. Onde a fazenda se multiplica, a fazenda fala em dinheiro. Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda. Antigamente não falava Ministério da Economia, falava Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda. No estado fala, no município fala, é do dinheiro. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Então, tá vendo como é que é? É tudo falando aqui do dinheiro. 12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Tem rico que não dorme mesmo. Pobre mesmo dorme porque ele não tem nada para pensar, acabou o trabalho dele, acabou aquela tarefa, só amanhã, no outro dia que vai começar. Mas quem é muito rico, às vezes fala, o trabalho é 20 horas por dia. Então se ele dormir, dorme 4, né? Descontando outras coisas que ele vai fazer no dia, então ele não dorme, ele vive para aquilo, né? A fartura do rico não deixa ele dormir. Ele fica preocupado, tem coisas para resolver, tem uma agenda grande amanhã. Eu não vou. Meus irmãos, por isso que nós lemos Provérbios, né? E lá em Provérbio 30, ele fala que 2 coisas eu pedi ao Senhor, não mais negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mas mantém-me da minha porção do pão acostumada. Então, tendo isso já está bom demais. Mas lá em Efésios 3:20 diz: ora, há aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Agora ele pode fazer mais. E tem gente que ainda erra e fala assim, não, Deus faz para mim mais do que eu mereço. Ué? Então Deus não sabe o que você merece. Aí ele te deu a mais, ele errou. Você sabe mais do que ele o que você merece. Tá vendo como é que a gente fala bobagem com a boca, e a boca pode fazer a carne pecar? Eu sei mais do que Deus, eu sei o quanto eu mereço. Eu merecia um peixe frito e Deus me deu peixe, frango, porco, então Deus me deu a mais. Ele errou, eu só merecia. Não, Deus ele dá, ele supre as nossas necessidades. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Na Bíblia em inglês fala a palavra immeasurably, fala imensuravelmente. Não dá para medir o que Deus pode fazer. Deus faz coisas que nós não entendemos, mas ele faz porque ele entende que nós precisamos daquilo. Ele que sabe, agora eu vou saber mais que ele. Ainda que eu não mereça, ele permanece assim. Meus irmãos, como é que eu não sei? Outra coisa, e eu mereço, porque eu sou filho dele. Eu sou filho, o filho merece tudo. Agora, e ele que sabe, merecer é precisar, ele sabe o que eu preciso, né? Ele sabe das minhas necessidades. 13. Há mal
que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. 2 pontos. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dono. Atrai até enfermidade, a pessoa fica doente. Maírce Jardim, bem-vinda. A pessoa fica doente, tenso, ansioso, com medo. O ladrão vai pegar. Oh, meus irmãos. Mateus não fala? Lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, versículo 19 a seguir, não fala? Para a gente nós juntar tesouro na terra. Agora Deus vai dando, a gente vai recebendo, multiplicando. Na verdade, Deus vai dando naturalmente. A pessoa trabalha, o resultado do trabalho é o sucesso, a pessoa, mas não é ser escravo daquilo. Né? Agora, e tem gente até que adoece. Coração, perdi tanto na bolsa, perdi tanto na aplicação, ai meu Deus, aí até adoece. Fica, não é? Nós temos que confiar e esperar no Senhor. Né? Esperar no Senhor. Oh, que palavra Jesus falou ali para Marta. João 11, 25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Meus irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Tomé, ele falou, Tomé, olha aqui, Tomé, creia, Tomé. Seja crente, Tomé. E Tomé humilhou-se e disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus é o nosso Deus. Pedro 21, 17, ele fala, Senhor, o Senhor sabe muito, o Senhor sabe tudo, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Meus irmãos, meus amados, nós temos que esperar no Senhor. Nossas vidas têm que estar colocadas na mão dele. Você acha que você vai cuidar melhor da sua vida do que Jesus? Você acha? Eu acho. Tem hora que a gente dá uma atrapalhadinha, dá uma de sabido e cai na enrascada, que pensa que sabe mais do que Deus. Que tolice. E guarda aqui, ó, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Próprio dano. Eu já falei isso que eu falei, não, tem gente que fala, para juntar, caixão não tem gaveta. Mas se tivesse gaveta, fosse lá no banco e sacasse e pusesse o dinheiro todinho dentro do banco, na gaveta do caixão, o que ele ia fazer? Quem vai entrar nessa expressão, mas essa expressão não tem fundamentação nenhuma não, rapaz. Ué? Bota lá, ao invés de botar flor, bota nota de $100 ou de 500 euros, que tem nota de 500 euros, eu já vi. Bota lá. Do que vai adiantar? Bota ouro, prata, pedras preciosas. As pedras mais preciosas que tem, as mais caras, põe lá um caminhão, enterra. O que o morto vai fazer? O morto não faz nada. O morto não faz nada. 14. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. E havendo algum filho, nada fica na sua mão. E é verdade. Eu conheci um homem que eu sei que ele tinha 3 fazendas. Ele tinha uma fazenda só para boi. Ele tinha boi que ele engordava em confinamento. Confinava lá 1000 bois, não sei quantos bois que era. Até eu operei alguém de lá. E ele tinha uma fazenda que ele fazia 2 colheitas de arroz, cada uma de 400 mil sacas de arroz. Olha quanto que não dava. Fosse $1 cada saco de arroz, dava $800 mil por ano. O lucro dele. Esse homem perdeu tudo. Passou a ser vendedor de sucata e depois vendedor de seguro, corretor de seguro. Perdeu tudinho. E se tivesse algum filho, não ia ter mais nada, herança de nada. Perdeu tudo. Porque essas coisas acabam. Somem. Adquirir é difícil, mas perder é muito fácil. Nada fica na sua mão. Tem que ter cuidado. Porque Deus, ele quer o bem nosso.
Tem que ter cuidado. 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. É o que nós falamos. Aí não, eu nasci nu, mas eu vou ser enterrado não é nu, não. Não, mas está querendo dizer aqui, nem no sentido de nudez, não. Você não trouxe nada e não vai levar nada. E se puserem lá, você não vai fazer nada, você está morto. O que morto faz? E nós somos mortais. Salmo 8, versículo 4, Salmo de Davi. O que é o homem mortal para que dele te lembres? O que nós somos para com isso? Né? Indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Salomão falou isso, cheguei agora aqui na idade avançada e está acabando, eu estou vendo que está acabando. 16. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente, como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Né? A pessoa trabalhar, correr atrás. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Muito obrigado, Maírce Jardim, pelas palavras. Todos que estão assistindo. Nós temos que tomar cuidado. De repente a morte vem uma doença grave. Acaba com os projetos todinhos da pessoa. Steve Jobs, dono da Apple, homem riquíssimo, morreu com 56 anos de idade. Não chegou nem a 60. Fez de tudo. Dinheiro não faltava para ele. Né? Do iPhone, do iPad, do iPod, do qualquer coisa aí, daquela maçãzinha da mordida. E morreu. Ele disse que não entendeu. Né? É assim. É assim. Né? Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Então, cuidado, hein? Primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos. Quem não buscar? Nós vamos ver o finalzinho. Os 2 últimos versículos de Eclesiastes vão arrematar tudinho isso que nós estamos falando. 17. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidades e cruel furor. Quem vive assim e se esquece de Deus, aí vai ver que a coisa não é brincadeira. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. O primeiro lugar é Deus. É de Deus, não é da mulher, não é do filho, não é do neto, não é de ninguém. É de Deus. É de Deus, o lugar é dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento. É tudo para ele e ao teu próximo como a ti mesmo. Está em Lucas 10, 27. Então, meus irmãos, né? Que é depois, quem viveu os dias nas trevas, não saiu das trevas para a luz, e padeceu muito enfado, enfermidade e cruel furor. O servo de Deus não adoece, não fica mal, não, fica, mas Deus consola, Deus conforta. A palavra de Deus é confortadora, é consoladora. Romanos 15:4 diz, e 1 Tessalonicenses 4:18 é consoladora. Em Romanos 15:4, só vou falar um pedacinho que fala da consolação. Para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. E lá o outro diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus traz alento, traz conforto. Salmo 17:14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, a pessoa tem que... Ficar rico não é pecado. Nós fizemos um vídeo desse, de ficar rico. Ser rico não é pecado. Agora, querer ficar rico a qualquer custo, cuidado. Cuidado.
18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então você trabalha, come daquilo, vive daquilo, não vive com o coração preso nas coisas assim, e preocupado. Os problemas, não precisa você procurar problema não, os problemas vão aparecer. Bem-vindo, Beninho. Bem-vindo, Beninho. Ebenezer Alves da Silva, Deus continue abençoando você, irmã, seus filhos, toda a família. Não é? Então, nós temos que ter cuidado. Senão, a gente cai enrascada. Nós já falamos que a bênção de Deus é que enriquece. E não acrescenta dores, a paz do Senhor. Amém. Não é? Então, essa é a função nossa, daqui da terra. Agora, nós temos que nos lembrar de Deus. Nós lemos aqui que diz, lembra-te do Senhor, de Deus, nos dias da tua mocidade. Não é? Para lembrar dele. Para lembrar de Deus nos dias da mocidade. Lembrar de Deus. Esqueceu de Deus, a coisa vai complicar. Aí vai correr atrás de Deus, nem assim não. 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, Ele deu poder para delas comer, e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Aí foi Deus que deu, porque a pessoa procurou em Deus. Essa pessoa teve a bênção de Deus sobre a vida dele. Se não tiver capelania de Boston, a paz do Senhor. Amém, amém, pastor. Deus continue abençoando. Já estamos chegando ao fim. Então, e quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, isso é um presente de Deus. E o maior presente de Deus é a promessa que Ele nos fez, que está em 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez. Tem uma versão que fala, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Foi Ele que prometeu, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa. Ele não prometeu para você dinheiro, casa, carro, fartura, mas Ele fala que Ele vai cuidar de você. No Salmo 40, versículo 17, que é Salmo de Davi, ele termina dizendo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, porque ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele fala em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Eu suporto todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. É isso que é importante. E 20, já terminando. Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Meus irmãos, aprendemos algo hoje importante, aqui mais uma vez com o sábio Salomão, movido pelo Espírito Santo. Ele não escreveu isso aqui porque ele quis, ele escreveu porque o Espírito Santo mandou que ele escrevesse. Que o Senhor continue abençoando a todos nós, que amanhã nós possamos começar no horário mais cedo, pedir a Deus, que pode a possibilidade até de faltar energia elétrica, aí não vai ter internet. Vamos ver. Mas nós confiamos e esperamos no Senhor, conforme diz Jeremias 17:7. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
No 8 diz, será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não teme quando vem o calor, a sua folha está sempre verde. E no ano da sequidão, não se afadiga e não deixa de dar fruto. Isso aí dá uma pregação. Aí tem gente que pensa, mas você não é ribeiros de água? Não, ribeiro de água no Salmo 1. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. É outra parecido, né? Então, que o Senhor continue abençoando a todos nós e guardando-nos com as suas potentes mãos. Mas Ele só vai continuar, Ele só vai guardar-nos se nós autorizarmos que Ele nos guarde. Se eu falar de boca, não adianta. Ele sabe, eu tenho que falar de coração, eu tenho que me entregar. Paulo teve uma entrega tão grande que em Gálatas, que nós já lemos lá no Novo Testamento, lemos dos 27 livros, lemos 26, ele fala, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele já não fazia quase nada mais da vontade dele, era só o que Jesus mandava. Nós ainda temos liberdade, nós temos mulher, temos filho, temos neto, viajamos, passeamos, fazemos, acontecemos. Tem muitas coisas, nós somos livres. E a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém.